Bom dia, galerinha do quinto ano. Estamos hoje aí, né, com mais uma aula nossa, né? Dia 18 de 6 de 2020. A gente vai ter uma aula hoje aí de reforço, né, sobre múltiplos e divisores. A gente já conseguiu aí concretizar nosso objetivo do segundo bimestre, dando todos os conteúdos, tá, que vão ser cobrados aí na nossa avaliação do segundo bimestre para vocês. E agora a gente vai ter um tempo aí para estar trabalhando com algumas matérias aí que ficaram pendentes, como a nossa aula de tabuada. A gente vai estar tendo esse reforço também na aula de tabuada. E hoje eu vou dar esse reforço sobre múltiplos e divisores para vocês, porque observando o teste, eu vi que muitos ainda, 30% da turma, continuam com dúvidas ainda nesse conteúdo de múltiplos e divisores. Então resolvi fazer esta aula aí, tá? De revisão para vocês. Bom, vamos lá. Quando eu falo em múltiplos, tá? Mais uma vez, tá? Retomando aí de uma forma um pouquinho mais resumida, tá? Do que foi a matéria que eu dei anteriormente para vocês, mas que dá para vocês compreender aquilo que eu quero dizer. Quando eu falo de múltiplo, né? Múltiplo é o produto, tá? Desse número por um número natural qualquer. Então, eu sempre cito o exemplo da tabuada. Eu quero achar os múltiplos de 6 na tabuada. O que eu observo ali na tabuada, na multiplicação? Sempre vai ter um número natural multiplicando por 6, né? 6 vezes zero, o zero está multiplicando por 6. 6 vezes um está multiplicando por 6. 6 vezes dois, o 2 está multiplicando por 6. Todos esses resultados que a tabuada de 6 vai obter, eu vou chamá-los, tá, de múltiplos de 6. Então, 6 vezes zero, zero. Então, zero é múltiplo de 6. 6 vezes um, 6. Então, 6 é múltiplo dele mesmo. 6 é múltiplo de 6. 6 vezes 2, 12. Então, 12 é múltiplo de 6. 6 vezes 3, 18. Então, 18 é múltiplo de 3. E assim por diante, né? Mesma coisa, múltiplos de 12. São todos os resultados, né, obtidos ali na tabuada de 12, né? Quando eu multiplico qualquer número natural por 12, né? Se eu multiplicar ali 0 vezes 12 ou 12 vezes zero, né? Cabe a propriedade comutativa. Eu vou encontrar zero, então zero é múltiplo de 12, né? Conforme eu falei já para vocês que o zero ele é múltiplo, tá? De todos os números. Então, em todas as tabuadas as quais vocês forem fazer, vocês vão encontrar este resultado zero, tá? O zero, ele é múltiplo de qualquer número e ele é o menor múltiplo de qualquer número. Beleza? Natural. Diferença entre os múltiplos de um número ou de quem este número é múltiplo. Então, existe aí, galerinha, uma diferença na pergunta. Quando eu pergunto assim, quem são os múltiplos, por exemplo? Quem são os múltiplos de 9? Tá? Então, os múltiplos de 9 foi o que a gente acabou de ver agora, né? Falando sobre os múltiplos aí de 6, né? E de 12, ó, que a gente falou anteriormente. Observe. E os múltiplos de 9 vão ser a mesma coisa. Quem são os múltiplos de 9? Tá? São os números que têm resultado na tabuada de 9. Tá? 0, 9, 18 e 9, 9, 27, 36, 45. Isso é um exercício da tabuada, né? Na verdade, a gente está trabalhando o que aí? A tabuada de 9. 0, 9, 18, 27, 36, 45. São todos os resultados, tá? Que eu tenho na tabuada de 9. Pontinho em pontinho, né? Resultados o quê? Infinitos. Porque os múltiplos são o quê? Resultados infinitos. Agora, olha a diferença de quem o 9 é múltiplo. Quando eu falo de quem o 9 é múltiplo, eu estou dizendo quem são os números que dividem 9, tá? De quem o 9 é múltiplo. Então, estou dizendo de quem são os números o qual divide 9, tá? Então, quem são os números que dividem 9? Quem são os divisores de 9? É a mesma coisa de quem o número é múltiplo, é a mesma coisa de eu perguntar quem são os divisores de 9, tá? Então, a gente observa aí que é 1, 3 e 9. O 1, ele vai ser divisor também, de qualquer número natural, tá? Ele é divisor de qualquer número e o menor divisor,
tá? De qualquer número natural vai ser o 1. Quando a gente perguntar em divisor, a gente vai começar pelo 1, nosso conjunto. Quando a gente fala em múltiplo, quem são os múltiplos de um número? A gente sempre vai começar pelo zero. Beleza? Então a gente tem que ficar atento, tá? Às perguntas a qual estão sendo feitas, tá? Para a gente ter um raciocínio lógico naquilo que está perguntando, a gente ter uma boa interpretação. Então, de quem o 9 é múltiplo? Eu estou perguntando quem são os seus divisores, tá? Agora observe nestas perguntas, ó. Quais são os múltiplos de 5, tá? De 0 a 30. Então, se eu estou perguntando quais são os múltiplos de 5 de 0 a 30, eu estou falando que esse múltiplo ele vai começar de 0 até 30. Então, vai incluir o 0 e vai incluir o 30 nesses múltiplos, tá? Então, vou começar em 5 e 5. A partir de quem? A partir do zero, porque eu estou perguntando de 0 a 30, tá? De 0 a 30. Então, o 0 vai entrar e o 30 vai entrar. Por que eu estou voltando a falar novamente isso com vocês? Porque eu vi muitos erros, tá? Em questão dessa... Quando eu perguntei dessa maneira no teste para vocês. Então, teve pessoas que não souberam fazer esta interpretação. Acabou confundindo, tá? Não conseguiu pegar a situação problema, tá? Pegar o que o problema estava pedindo para fazer. E eu fiz o vídeo, tá, de revisão para vocês, e todos os conteúdos eu trabalhei no vídeo. Praticamente foi uma repetição que estava no vídeo, eu coloquei no teste. Então a gente tem que prestar atenção, tá, e estudar, para a gente conseguir aí obter assim, uma nota melhor. Então 30% da turma ficou com nota baixa no teste, porque talvez não estudaram ou talvez não prestou atenção e na hora de estudar teve dúvida para estudar. Então vamos lá. Então, os múltiplos de 5, de 0 a 30, o 0 vai entrar 0, 5, né, 10, 15, até quem? Até o 30. Agora, quando eu pergunto assim, quais são os múltiplos de 5 compreendidos, tá? Entre 0 e 30. Então, estou perguntando os múltiplos de 5 que está entre 0 e 30. Ó, ele está entre 0 e 30. Então, o 0 e o 30 não vai entrar. Por quê? Porque ele está entre os dois, 0 e 30. Vou começar por quem? Se o 0 não entra, meu primeiro múltiplo vai ser quem? Nesse caso, o 5. E 5, 10, 15, 20. E meu último múltiplo vai ser o 25. Por quê? Porque o 35 não vai fazer parte, porque está entre quem? 0 a 30, tá? Compreendido, de 0 a 30. Beleza? Então, vamos prestar atenção nesses tipos de pergunta. Divisores. Um número é divisor do outro quando o resto da divisão for igual a zero, tá? Por exemplo, eu quero encontrar os divisores de 10. Então, para descobrir os divisores de um número, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que dividi-los por todos os números naturais, ó, preste atenção nisso daí, ó. Dividir por todos os números naturais menores ou iguais à metade dele, além dele mesmo. O que eu estou querendo dizer? Quando eu vou, nesse caso aí especificamente, quando o número ele for par, aí vai caber essa regra aí que eu acabei de falar para vocês. Vocês vão dividir por todos os números naturais a partir da metade dele, tá? Que é metade de 10? 5. Então, de 5 para baixo, vocês vão dividir por 10, ou seja, 1, tá? Dividido para 10, 2 dividido para 10, 3 dividido para 10, 4 dividido por 10 e 5 dividido por 10. E além do próprio número, que é 10 dividido por 10, porque todo número, né, é divisível que por ele mesmo, qualquer número, 10, seja ele par, seja um número ímpar, seja ele um número composto, seja ele um número primo, qualquer número é divisível por ele mesmo e vai ser sempre o maior divisor dele em n, tá? Em números naturais. O próprio número é o maior divisor dele mesmo, tá? Em números naturais. Então, aí peguei 1. 1 é divisor de qualquer número, então ele vai conseguir dividir o 10. Vai deixar o quê? Resto, 0, não é isso? Ser divisor tem que ser o quê? Tem que deixar como resto, que é uma divisão exata, igual a 0 o resto. Então, vamos lá. Continuando. 2
2 é divisor de 10? Sim, porque o 2 ele é divisor de qualquer número par. O três não é divisor de 10, porque se a gente pegar na tabuada de 3, a gente encontra esse resultado 3 vezes alguém igual a 10? Não. Vai ser o quê? Zero. Só ir seguir os múltiplos, para saber se ele é divisor, só seguir os múltiplos de 3. 0, 3, 6, 9. Ó. Quem mais se aproxima? 3 vezes 3. Não é isso? Que é igual a 9, deixando o resto 1. Então, 3 não é divisor de 10. 10 dividido por 4. Só em 4 em 4. Vamos ver se vai encaixar o 10 em 4 em 4. 0, 4, 8, 12. Ó, ultrapassou o 10. Então, 4 não é divisor de 10. 5. Só em 5 em 5. 0, 5, 10. Ó, divisor, encaixou. 0, 5, 10. Ó, encaixou. Quem é esse produto? 5 vezes 2, que é igual a 10. 10 dividido depois da metade, né? A gente observou aí que o 5 já é a metade dele. Chegou na metade, não precisa testar mais ninguém, só o próprio número. 10 dividido por 10 vai ser quanto? Vai ser 1, beleza? Então, a gente observa aí essa propriedadezinha aí que a gente tem, tá? Nem propriedade, essa regra, vamos chamar isso aí de regra. Quando o número for par, a gente vai testar da metade dele para baixo ou além do próprio número, tá? A gente não pode esquecer disso. E a gente observa aí que o número par, tá? Ele pode ser dividido por um número ímpar ou por um número par, tá? Ele pode ser dividido por um número ímpar, conforme a gente viu, 10, tá? Ele foi dividido pelo 5, por exemplo, tá? E ele pode ser dividido pelo par. Diferentemente, quando a gente tem um número ímpar. Quando a gente tem um número ímpar, o número par, ele nunca vai dividir em números naturais um número ímpar, tá? Nunca vai dividir em n, tá? Só em outros conjuntos, o número ímpar, beleza? Então, sendo assim, notamos que as operações que não deixaram resto foram as com as divisões 1, 2, 5 e 10, beleza? O único número ímpar que vai dividir o par, né, é o 1, porque o 1 ele é elemento neutro, tá? Da multiplicação e da divisão, e ele é divisor de qualquer número. Então, quando for os divisores de um número ímpar, por exemplo, 15, a metade dele já não vai ser o seu divisor, pois a metade de um número ímpar não é um número natural, tá? Que a gente pode observar aí, ó. Peguei o 15, por exemplo, que é a metade de 15? 15 dividido por 2 é igual a quanto? 7,5, tá? Então, a metade de 2, quem é? 7,5, tá? Eu botei ali, eu botei a princípio ali 2 vezes 7, 14, menos 14, 1, tá? E vai botar um 0,5, sendo que vai gerar um número racional, sendo que a gente vai aprender isso mais para frente. Só para vocês terem uma ideia, que a regra de divisores do número par é um pouquinho diferente, tá? Quando se tem um número ímpar, porque a metade já não vai servir para o número ímpar. Mas, assim, é um número, assim, um pouco, né? Sempre abaixo da metade. Por exemplo, do 15, vai servir de quem? Do 5 para baixo, tá? Para ser divisor, além do próprio número que é o 15, tá? Vocês observam lá, 7,5 é a metade. Depois do 7,5, né? Antes, aliás, do 7,5, vocês vão pegar o primeiro divisor de 15, dali para baixo, beleza? Então, antes do 7,5, o primeiro divisor de 15, quem é? É 5, tá? Antes, saiu, tirando o 7,5 abaixo, tá? O primeiro divisor de 15 é 5. Aí vocês começam a testar do 5 até o 1, tá? Contando em ordem decrescente, do 5, 4, 3, 2, 1, beleza? Então, é feito desta maneira, tá? Então, mais uma aula aí, tá? Sobre múltiplos e divisores para poder tirar dúvidas. E agora vou ver se realmente as dúvidas de vocês foram sanadas através de nossos exercícios online, o qual vocês vão precisar constar esses conteúdos também no caderno, vocês vão precisar copiar, deixar no caderno que vai servir para estudos de vocês, tá? Que a gente vai ter a nossa avaliação, beleza? Bons estudos para vocês.